Brasil estuda emitir títulos da dívida em moeda chinesa. Tesouro Nacional avalia captar recursos com os chamados Panda Bonds. O Tesouro é Panda Bonds. A operação consiste em tomar empréstimos no mercado da China em renminbi e costuma ser, aí tá aqui, ó, o Brasil vai emitir títulos em moeda chinesa e desafiar o dólar. Qual que seria, você investiria nisso daí, professor? O que acontece pro Brasil ter assim, porque assim, a China, muitas pessoas dizem que tá prestes a quebrar. E isso daí poderia ser um problema gigantesco pro Brasil, né? Bom, vamos analisar em 3 pedaços. Sim, ali. Pode ficar à vontade. Primeiro assim, o investidor que comprasse algum bonde chinês tem caca na cabeça. Ele não pensa. Né? Tirando essa vontade política do Lula de ficar junto com ditadores, eu não colocaria um centavo ali. Não faz sentido nenhum, né? Não faz nenhum sentido, por quê? Porque você está saindo de uma moeda podre e livre, que é o real, em vez de ir para uma moeda livre e forte, que é o dólar, você vai para uma moeda podre e presa, que é o yuan ou o renminbi chinês. Ponto. Isso não faz nenhum sentido. Qual juros você teria que receber para conseguir correr esse risco? Nossa. Nunca. Eu nunca faria isso. O outro lado que você falou é esse. Você tem um problema chinês muito grande e, basicamente, todo o crescimento populacional da China e o crescimento do PIB, por ter um sistema bancário muito fechado, era em base de tijolo. O PIB crescia porque eles investiram em uma infraestrutura fantástica, pontes, não sei o quê, mas o cidadão chinês falava assim: eu não confio no governo. Como é que eu vou proteger o meu futuro? Porque não tem aposentadoria, não tem nada. Vou comprar um imóvel. Quando eu me aposentar, esse imóvel com aluguel vai me dar X. Isso, e eu vou ter a minha vida ali. Só que a política de um filho chinês, que veio perdurando até 2006, 2007, aí o que aconteceu? Fez com que a população chinesa envelhecesse muito rápido. E todo mundo investindo em imóvel, chegou uma hora que, e é incrível isso, mais de 85% da população chinesa tem casa própria. E desses 85%, parece que 32%, era uma coisa assim, tem mais de um imóvel. Resumo da ópera, tem mais imóvel do que pessoa. Nossa, porque tem aquela política também do filho único, né? Eles tiveram uma política assim. E aí eles pararam, mas aí a chinesa não queria mais ter mais de um filho. Acabou, acostumou a população, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Por que estão derrubando prédios lá? É porque todo mundo que investiu em imóvel perdeu dinheiro. Nossa, aí eles estão derrubando pra fazer o quê? É a loucura. Olha a questão imobiliária chinesa, que louco. Porque o solo é do governo. Então, o que acontece? O governo empresta para as províncias. As províncias alugavam para as construtoras, que construíam os prédios com dinheiro do governo e que vendia esses prédios para os chineses. Olha a bomba relógio que é isso. Então, o governo chinês, centralizando tudo, está chegando ao cúmulo de falar assim: bom, você não está pagando o aluguel, então eu derrubo esse prédio. Nossa. Aí eu derrubei esse prédio, quem tinha o prédio deixou de ter. Mas o cidadão que pegou dinheiro emprestado meu tá me devendo. Nossa, cúmulo, né? E aí, como é que você faz? Você cria uma desconfiança muito grande. Ao ponto de que eles tentaram proibir o Bitcoin, porque os chineses estavam evadindo muito. Mas é um problema muito sério. E é a tal da janela demográfica. Que o Brasil está entrando nisso agora. E assim, de novo, quem investir em imóvel no Brasil, conforme a localização, já tá. O futuro está aqui hoje. É só olhar para a China. Pode ser
Em determinada, aliás, algumas cidades, principalmente no interior, estão já diminuindo de tamanho. Então imagina o seguinte, eu comprei um terreno por 10, por 100, não importa. Eu esperava 5, 10 anos e vendi aquele de 10 por 30, o de 100 por 300 e Por aí vai. vida que segue. E se daqui a 5 anos o de 10 vale 5? Nossa, foi ruim. Por que ele valeria 5 se não tiver demanda? Se ninguém comprar. E olha a loucura nossa. A gente saiu dos anos 60 de mais ou menos 5 filhos por mulher em idade fértil para 1,5 agora. Você precisa de 2 pessoas para fazer um filho. Você tem quantos filhos? 1. Aí, você tá sacaneando o Brasil agora. Então, o que você tá fazendo? Isso é geral. Isso quer dizer que, em algum momento, vai sobrar imóvel. E será que é por conta dessa geração, professor, que eles querem aproveitar muito a vida e deixam a família assim, filhos em segundo plano, né? Olha, eu não costumo brigar com isso, mas com certeza é. Porque você tá falando assim, não apenas a gente tem menos filhos, como filhos cada vez mais tarde. É. Então, se a gente fosse pensar lá nos anos 50, 18 anos a mulher casava. Com 19 estava tendo o primeiro filho. Aí você pega hoje, quem casar com 18 anos é louco. É, mais ou menos isso, né? Não é? Aí você vai ter filho quando? Depois que você terminar a faculdade, depois que você tiver dado a entrada na casa, depois que não sei o quê. Você tá tendo filho não com 19, mas você tá tendo filho com 25, 30. Isso daí fez com que o Brasil abrisse a janela demográfica no ano 2000, onde a gente passou a ter mais pessoas trabalhando do que pessoas dependentes, e vai fechar agora 2030. Resumo da nossa ópera, a gente tinha 30 anos para se tornar um país desenvolvido. Ou a gente vai ser pobre para sempre. Nossa, então a coisa não tá muito boa pro brasileiro também não, né? Não por causa disso. E a maioria da população não entende o que é isso. E a pessoa que trabalha, professor? O cara tá aqui acompanhando o Tubacast hoje aqui. Aí o cara trabalha, né? Aí ele fala, tô garantido porque tem o INSS. O que você falaria pra esse rapaz que tá aqui, ali, ó? Que ele tá garantido porque ele tem... Eu vejo é mais no Instagram, aqui no YouTube o pessoal é bem esperto, assim, pra investimento, pra pensar no futuro, né? Mas lá no Instagram a coisa é feia. Olha, o INSS é uma pirâmide financeira. Hoje, quem entra, paga para quem está saindo. E funcionou muito bem no começo do século XX. Por qual motivo? Tinha muitos filhos, tinha muita gente entrando no mercado de trabalho, as pessoas pagavam e quem se aposentava estava garantido. Sim. A gente acabou de falar que isso fez assim, né? Porque as pessoas têm menos filhos, muito menos filhos do que antes. E a população envelheceu. Então, qual é a lógica? Qualquer um hoje no Brasil, com menos de 50 anos, nunca vai se aposentar. Esquece. A aposentadoria nasceu no século XX e acabou no começo do século XXI. Você que tem menos de 50 anos nunca vai se aposentar no Brasil. Ponto. Aí, por que isso vai acontecer? Porque você tem um pacto geracional. Os novos pagam para os mais velhos. Só que os mais velhos vivem cada vez mais e tem cada vez menos pessoas jovens. Se continuar nesse ritmo, em 2030, nós vamos ter mais pessoas com mais de 65 anos no Brasil do que pessoas com menos de 14. Tecnicamente falando, isso é o fechamento da janela demográfica. O Brasil ficou um país velho. E qual é o problema de ser velho? Eu costumo dizer assim, uma creche. Em uma creche hoje você tem, uma tutora para 5 crianças. Sim. Se tiver 6 crianças, você dá um jeito.
Se tiver 7 crianças, alguém vai comer terra, mas vai dar um jeito. Se tiver 10 crianças, joga uma bola lá no meio, Pô, as crianças vai se virando, né? vida que segue. Em uma UTI, você precisa de uma enfermeira-chefe para 5 leitos. Se tiver 6, um morre. Verdade. E quanto custa um leito de UTI? E quanto Nossa. custa uma vaga de creche? Verdade. Esse é a bomba relógio do Brasil. Nós vamos... Eu nasci e ouvia. O Brasil é um país jovem. Antes de eu morrer, eu vou ouvir. O Brasil é um país velho. Esse é aquele país que tá exportando mão de obra, né? Tá. Pessoas, né? A gente, se não... E o pior, né? Quando começou esse boom da abertura da janela demográfica, que tinha mais gente trabalhando, a gente fez Copa, Olimpíada, Petrolão, rachamos de gastar dinheiro com coisa que não servia para nada. E estamos sem infraestrutura. Ó que loucura. A gente está dizendo que o Brasil vai ficar velho em 6 anos. Só que a gente não deu conta das creches ainda. É. E quando precisar todo mundo ir para o hospital? Aí ferrou de vez, né? Quanto custa isso? Ah, Tecnicamente falando, ou o Brasil endireita, ou a gente vai sofrer muito nos próximos anos. A China só parou de crescer aí os 10% porque a janela demográfica delas fechou. A população chinesa, pela primeira vez em toda a sua história, começou a diminuir. Isso é mais ou menos como o Japão. Lembra que eu te falei que eu fui em 89 para o Sim. Japão? Quando foi aquele monte de Dekasegi para o Japão, começou a ir um monte de brasileiro para lá, o que era isso? A janela demográfica japonesa tinha fechado. Quando eu fui para lá, o papo que eu ouvia da japonesada era assim: nós vamos passar os Estados Unidos, porque o PIB japonês tá subindo. estava subindo, quase desafiando os Estados Unidos. E aí o Jardim Imperial, que era do imperador lá em Tóquio, um metro quadrado de Tóquio comparado ao Jardim Imperial valia mais do que o estado da Califórnia. Caramba, Para ter ideia, tá muito valorizado. fechou a janela demográfica, eles aceitaram um monte de gente trabalhando lá, a população foi envelhecendo, pessoas mais velhas consomem menos, eles foram perdendo os Estados Unidos, foram passados pela China, foram passados pela Alemanha e vão ser passados pela Índia, e o país vai estar empobrecendo nobremente. Japão, tudo pronto, super tecnologia, tudo certo. A Europa empobreceu, quando saiu a zona do euro, o PIB da zona do euro era igual ao dos Estados Unidos. Hoje a zona do euro ela é 25% menor que os Estados Unidos. Por quê? Itália envelheceu, França envelheceu, Espanha envelheceu, Portugal. Tudo. E isso é o fechamento, é o impacto do fechamento da janela demográfica. Só que a Europa também está tudo pronto. Qualquer um que vai na Europa, você fala, cara, né, queria morar aqui, porque tá tudo pronto. O que está pronto no Brasil? Nada, né? Não consegue manter uma via de qualidade, assim, uma infraestrutura de qualidade, né? Eu peguei o Uber para vir para cá, o que tinha de buraco na... Oxe, A gente não conseguiu resolver buraco no asfalto. Como é que a gente vai resolver isso? Vai ser complicado. isso é muito tenso, hein? Vai. Inclusive, por isso que empresas acabaram saindo também do Brasil por conta de não só mão de obra, mas por conta de impostos fiscais, né? Tem até o caso da Ford, né, professor? Você acha que empresas igual a Ford saiu do Brasil, assim? São 2 pontos, né? A Ford está se especializando no que ela faz de melhor, que são aqueles SUVs e picapes, né? E a outra coisa é que produzir no Brasil com uma produtividade baixa, e aí tá ligado à educação, né? Quem trabalha numa montadora de peças no Brasil produz 3 vezes menos que um alemão.
Nossa, então a produtividade do brasileiro é baixa? É baixíssima, por isso que o salário é baixo. Mas é baixíssima porque a educação é péssima. A educação Paulo Freire, blá blá blá. E a pessoa quer mais questionar o processo do que ser Do que produtivo. aprender a fazer. É. E aí. Como é que é? A primeira dama não tava falando problema lá? Tá, ela falou um monte de coisa sem noção. Aí você tá falando assim, então você tem esse problema. E a outra coisa, mesmo empresas que não estão, não decidiram não mudar, né? Porque não ia produzir mais Ford Ka, o Eco e tal, não ia mudar. Mas empresas que continuam no Brasil mudaram o processo. Por exemplo, a Peugeot, a Jeep, a Renault, se não me engano, estão montando na Argentina. Só traz aqui, põe o motor e fala que o carro é Fala que o brasileiro. carro é brasileiro. Por quê? Porque, curiosamente, o trabalhador argentino é mais produtivo do que o brasileiro. Os impostos na Argentina são menores que o brasileiro. Pronto. O empreendedor tem que seguir. Ele tem que ir dando um jeito, né? Mas isso, você vai ter problema acima de problema, né? Então, a gente precisava acordar. E dar aquele tranco, né? Ô, professor, você acredita que os carros elétricos vão dominar o mundo? E a BYD vai deixar a Tesla de lado aí? Vai falir a Tesla? Vamos lá. Bom, primeiro, eu não acredito que o carro elétrico é menos poluente que a combustão. Você precisa de um movimento de toneladas de terra para produzir uma bateria é muito mais poluente do que tirar o petróleo debaixo da terra. Ponto. Mas qualquer um que já andou em um carro elétrico sabe que é muito mais gostoso o silêncio, o conforto. Então, por uma opção do consumidor, a gente vai ter cada vez mais carros elétricos. Isso porque é diferente, assim. A potência é maior, sabe? Não tem um barulho. Então, para quem é amante de carro, ele vai continuar na combustão para sempre. Mas para quem quer viver na cidade e é muito melhor o elétrico. O problema é que é uma bateria. O que acontece com a bateria? Seria o motor, né, do carro? Exato. Aí você pega... O que acontece com a bateria do nosso celular depois de 3 anos? Nossa, vai pro saco, né? O que a gente vai fazer com as baterias desses carros? Nossa, esse é um problema grande, né? Então, o empreendedor é se especializar nisso, né? Exatamente. Lembra que vai ter um problema. Ou a gente está falando do lixo causado pelas baterias, que vai ter que ser resolvido, ou de, sei lá, consertar, fazer... É um problema que está previsto lá na frente que não deixa de ser uma oportunidade para ganhar dinheiro. Com relação a BYD e a Tesla, eu diria que é mais ou menos como... Como é que chama o celular O chinês? Android e o iPhone? Xiaomi, não é? Que é o celular chinês, né? Ele nunca vai bater a Apple. Por quê? Porque são outras situações, assim, né? Então, assim, mas vai vender muito. Assim como BYD vai vender muito. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu só não sei exatamente como é que vai ser aqui no Brasil, porque aqui, visto a história dos bondes chineses, Nossa, você está falando que é um Lula cada vez mais vermelho e que pode ser que, assim como o Trump vai proteger a já Tesla tá protegendo, né, de alguma maneira ali. lá, aqui a gente vai proteger a BYD e vamos quebrar as montadoras locais, né? É complicado. Complicado, né?